já teve aquele momento em que precisa tomar uma decisão e simplesmente dá uma travada? Ou então o coração acelera, a mente fica bagunçada e no fim você escolhe: "Ah, deixa, vou fazer assim mesmo", ou então escolhe: "Deixa para depois", não decidi nada naquele momento? Olha só, um monte de gente passa por isso. Mas será que as nossas escolhas são realmente o tempo inteiro uma escolha racional? Ou será que a gente está sempre sendo empurrado pelas nossas emoções? Essa pergunta a gente vai permear em todas e várias profissões aqui na temporada 2 do Pode Sentir. E vocês vão ver, hoje tem gente especial para falar disso e a gente navegar por vários lugares. Agora eu quero te perguntar uma coisa: se eu te dissesse que até quando você acha que está sendo frio, calculista, no fundo são as suas emoções que estão puxando as cordas aí das suas decisões. Pois é, meus amigos, ninguém escapa de sentir. Nem mesmo aquelas pessoas que vivem falando, sabe, que decidem tudo racionalmente. Aquele amigo que sempre fala: "Eu sou totalmente racional". Ainda assim, tem toda uma dinâmica emocional aí por trás. Eu sei bem disso, porque na minha experiência, mentorando as pessoas, eu percebo todos os dias que no centro de quase todas as questões e todos os desafios, tem um momento que está lá, crucial para uma tomada de decisão. E nessas horas o coração bate mais forte, ou às vezes dá aquele frio na barriga e a gente fica sem saber o que fazer. Hoje nós vamos estar com 2 pessoas incrível aqui para decifrar essas dinâmicas, para brincar, né, de falar sobre esse jogo invisível da emoção, e esse jogo desafiador das decisões. E essa dupla poderosa, gente, eles além de trabalharem juntos, ainda são casados, vocês vão ver. Eles, além de trabalharem juntos, serem casados, ainda são uma referência para um monte de gente em inúmeros assuntos. O Luiz, ele é doutorado em neurociências, teólogo, filósofo, mestre em constelações sistêmicas. A gente não conhece ninguém, eu falo isso para todo mundo, não conheço ninguém melhor que ele nisso, de verdade. Recomendo, vocês vão ver daqui a pouco. E muitas outras especializações que vão da saúde humana até a saúde dos negócios. O Jota, que está aqui, casado com o Luiz, doutorado também em neurociências, advogado, olha essa complementaridade que legal, especializado em direito médico e saúde. E cuida dos negócios como ninguém, com a sua perspicácia, com a sua eficiência. Vocês vão ver que legal essa dupla. Bom, basicamente, eles são o tipo de pessoa que podem explicar praticamente cientificamente. Luiz adora trazer as questões científicas, vocês vão ver. Porque se você já decidiu de um jeito que se arrependeu depois, ou demorou para decidir, né, ou fica pedindo aí, até pensando o que vai pedir ainda hoje à noite, ou qualquer coisa que venha dúvida, chegou a hora de acabar com tudo isso. Hoje no Pode Sentir recebemos aqui Luiz e Jota para a gente poder brincar sobre todas essas questões tão sérias de uma forma leve. Sejam bem-vindos, Obrigado. delícia, pré-estreia. Rock Obrigado. chique. Que honra estar aqui. Meninos, me contem. Eu falei um monte de vocês, mas o que eu esqueci? Nada. Não tem nada A aí gente se pra apresenta dizer. na conversa. Não, já é suficiente, né? Ó, fala a verdade. Vocês atualmente estão fazendo uma especialização em negócios, não é? Sim, sim. Na Dom Cabral. Dom Cabral. É, E como é que é estar na Dom Cabral, uma instituição super, né, que mexe com a nossa a mente, quinta maior do mundo. Gabaritadíssimo. quinta maior do mundo, que traz conceito pra caramba, super, né, à frente dos tempos. E falando de negócios, vendo um monte de coisa de decisão, como é que ficam as emoções nisso tudo? Como é que rolam as emoções nessa realidade? Quer Tã. começar? É, a experiência tá sendo maravilhosa. Além das aulas, a turma é muito boa, isso faz toda a diferença. É um nível absurdo. Tem colegas de extrema competência e é muito interessante que talvez o que a gente poderia observar é justamente esse oposto, né? Mesmo que a gente já saiba o quanto somos guiados por mais do que as decisões, ainda tem uma insistência no mundo dos negócios de que decisões são um processo racional, que Baseado é em dados. puramente neocortical, é baseado em dados, né? Então vai ter sempre uma briguinha aí entre as neurociências, entre as pesquisas que, por exemplo, questionam até mesmo o livre-arbítrio, alguém já deve ter ouvido falar de alguma, e as outras pesquisas que falam sobre o quanto nós somos racionais e
e pensamos, tomamos decisão a partir de dados. Lidar com negócios, você sabe que aparentemente a gente está lidando com dados, na Dom Cabral a gente está lá para ouvir sobre dados, sobre gestão Informação. estratégica, sobre finanças, sobre Gestão de tudo. sustentabilidade, essas coisas assim muito numéricas. E na prática, quando a gente vai checar os dados, por exemplo, nós somos uma empresa muito menor, com faturamento muito maior, Verdade. e um dos quesitos para isso, obviamente, é priorizarmos aquilo que é prioridade, né? Sabemos que uma empresa não é dirigida, nós sabemos disso, você sabe disso, uma empresa não é dirigida puramente por estratégia. É muito bom quando estratégia é um complemento, mas a grande chave é um emocional alinhado. Seja um emocional alinhado, né? Mesmo emoções mais desafiadoras podem ser uma boa guiança para uma boa governança. E às vezes melhor do que a ausência dela, né? Ou a percepção ausente. Fiquei pensando enquanto você falava sobre o quanto nós somos viciados em nos dissociar daquilo que a gente sente. A cultura é dissociativa, né? Para quem não Sim. sabe o que é dissociação, sempre que a gente entra naquele espaço de branco, aquela introdução que a Lê falou, aquele momento que a gente não sabe como é que vai agir, esses espaços de branco, psicologicamente falando, são espaços dissociativos. Quer dizer que o meu sistema congelou. Ele entrou num modo de... Meu corpo entrou num modo de perigo, que agora eu não consigo caçar as informações e conectá-las. E essa dissociação, embora ela pareça algo que acontece só às vezes, na prática ela acontece com muita frequência. O mundo é dissociado. Muita gente. Às vezes A eu gente fico fala conversando... muito sobre isso, inclusive. Dá até uma agonia, né? Perceber? Como é desafiador viver no corpo, né? É a nossa discussão diária. E que bom que ele tá sempre me atentando, ó, volta pro corpo. Sai de Ainda, área, eu volta pra cá. ainda tenho os cantos da sereia que eu caio. Ele tá sempre ali me atentando e E conta pra mim essa emoção trazida pelo lado da advocacia. Como é que conecta com tudo isso? Então, a advocacia para mim sempre foi um sonho e depois que eu passei a entrar nesse mundo de constelações familiares, deixou de fazer muito mais sentido, sabe? Eu tenho cada vez caminhado para esse campo da ajuda. Eu acho Pra que mim, se a gente fosse investigar o teu sonho, até na ótica é, das emoções, direito foi o meio que ele imaginou que ele alcançaria para chegar naquilo que ele realmente sentia que precisava. exatamente. Quero ajudar as pessoas. Esse sempre foi o viés dele. Vocês gostam de se denominar ajudantes? Às vezes as pessoas me perguntam e falam, gente, eu acho que eu sou só uma ajudante. Se é que dá para ajudar alguém também, né? Porque isso eu também fico em dúvida. Nossa, Alice Botezelli Pois é. fala que eu sou filosofeuta, eu acho um bom termo. Filosofia é ótimo. Filosofeuta, Boa, adorei isso. Então você tá advogado peuta, alguma coisa assim? É uma nova nomenclatura, a gente pode criar aí, né? Bom, eu tenho uma prática aqui no programa de ficar mais à vontade, porque eu não aguento, né, gente? Falar de emoção, todo muito vestido, a gente já vem arrumadinho, Pode mas tirar pelo já. menos tirar. Não, tem gente que quer tirar a roupa. Eu já falei, eu faria isso tranquilamente, mas aí não ia pro ar, entendeu? Então, a gente quer levar o conteúdo, mas vai ficar de roupa. Isso A lei é tanto que a gente boa. sabe. eu Tira a roupa. adoraria tirar. Outro dia eu fui atender uma pessoa num banco, um superintendente de um banco, não vou falar qual. Posso até falar do Safra, tem tanto superintendente lá, né? E aí foi muito engraçado ele me descrevendo. Como foi? Como foi que ele escreveu? Gente, ele falou que viu um episódio do programa que eu brinquei com um dos convidados. Eu falei, eu adoraria andar sem roupa pela rua, mas já que não dá para tirar roupa, vamos tirar só o sapato. Ele falou assim, aquele comentário foi com ela que eu tenho que fazer. Eu falei, gente, olha, por que ele está me contratando? Olha aí. Quer andar pelado por aí, né? Mas, não. Bom, gente, falando de emoções e razões e tudo, mas vocês conseguiriam resumir assim de uma maneira bem simples para a nossa audiência, qual é esse ciclo que acontece com a gente? A gente fala muito aqui das emoções no trabalho, né? Como que a gente lida com ela no trabalho? Como é que as emoções acontecem? Para a gente trazer um pouco de consciência para as pessoas se observarem. A gente falou de ficar no corpo, de perceber o corpo. Tu consegue, tu que tem a didática aí afiada,
Quão longe iremos? Essa sempre é a minha pergunta, né? Quantos minutos é a resposta? De Não, 3, hoje, 5? Ah, inclusive, hoje o estúdio está liberado para inclusive, gente. quando a Lê está nos nossos cursos, tem vezes que fazem perguntas, eu digo, Alê, quanto tempo você me dá para eu explicar isso? Ela diz 5 minutos, estou contando. Ela é o meu relógio. Eu sou quase uma ampulheta, né? Vira ampulheta. Como as emoções acontecem, como é que... Como é que as pessoas podem perceber que elas estão sendo afetadas emocionalmente, uma vez que a gente está tão distraído, dissociado, ou aprendeu a negar, que eu acho que isso a gente, né, é meio que educado desde Somos pequenininho educados. a negar as emoções, ou desqualificar as Isso é emoções, verdade. ou se distrair das emoções, se dissociando. Como é que a gente pode resgatar isso? E até vale lembrar que a educação que recebemos em negar a emoção é porque os nossos cuidadores não sabiam reconhecer as próprias emoções, Sim, É. né? Talvez a primeira coisa que eu diria sobre emoção é que emoção é aprendida por expressão facial. Isso tem muitos pesquisadores já que a gente falam, o observa, Ekman principalmente. percebe. É. Então eu sou lá um bebezinho, o sistema visual começou a se formar um pouquinho, tenho 2 ou 3 anos, e eu começo, quando a gente tá com o bebê, você tá com o netinho de 1 aninho, vai fazer um ano. agora. Não, tu não tem noção o videozinho que minha nora mandou. Ah, que delícia. Só, né, bom. Minha nora Depois mandou. que eu Ele percebo. aprendendo. Ele aprendendo. Tipo, ele imita agora. Tá com raiva. Ah. E era sobre isso que eu queria falar. Tá engraçado. Como que é engraçado? Exatamente. Ah. Exatamente. Quando a gente olha para um bebê, fica fácil perceber como ele copia a emoção. Quando você está no supermercado e você olha para um bebê de longe, você faz e abre o sorriso e ativa os músculos do rosto, ele vai copiar a alegria. Quer dizer, ainda não tem uma conexão neural, ainda não tem uma formação cognitiva, não tem maturidade de cérebro para saber que aquilo é alegria, ou é raiva, ou é medo, ou é tristeza. Então o bebê copia a emoção e hormônios são liberados. E por repetidas vezes ele vai aprendendo que aquilo é determinada emoção. Ou deveria aprender. Porque então ele vai copiando emoção e ele tem lá 4 anos e ele aprendeu a ficar com raiva porque os pais têm raiva. Então ele sente raiva e o corpo vai liberar noradrenalina, cortisol, catecolaminas, né? Substâncias mais inflamatórias para o corpo. Então ele vai ficar, ele vai sentir a raiva organicamente, o rosto vai expressar a raiva, mas ele vai precisar de alguém para nomear. Isso é raiva. E esse é o grande desafio, né? Nosso Isso quem fala é o repertório é Peter super Fonagy, pobre, né? muito pobre. Tanto em número de emoções que nós conhecemos, se eu fosse pedir para cada um escrever aqui rapidinho uma lista, quantas emoções você conhece? Você vai parar talvez em 10. Uhum. E nós olha lá. temos, verdade. e nós temos centenas de emoções, porque tem as 7 básicas, mas as básicas se combinam, né? Então, por Sim. exemplo, quando o medo está junto com tristeza, vira angústia, quando medo tá junto com raiva, vira agonia. Então, tem as combinações, os sobreacoplamentos emocionais. Então, eu sou lá um bebezinho, copiei dos meus cuidadores as emoções, tô aprendendo a sentir, mas eu preciso que alguém nomeie. E a nomeação das emoções, segundo as pesquisas mais recentes, principalmente do Peter Fonagy, que nos ajudam a lidar com a emoção. Então, quando eu tenho tristeza, a primeira coisa que eu preciso fazer é nomear. Eu tô triste. Como é que eu sei que eu tô triste? Porque quando eu me sinto triste, o meu peito aperta, os meus olhos pesam, o meu músculo do rosto perde o tônus, meu corpo fica um pouquinho mais solto. Essa nomeação física é o que faz eu me apropriar da emoção. Então, o que a gente pode falar para quem está vendo a gente é que é um exercício importante aumentar ou ampliar a percepção sobre si mesmo e sobre o E seu sobre o corpo. corpo, É. exatamente, né? A gente chama isso tecnicamente de sensopercepção ou interocepção. A capacidade que eu tenho de nomear como é que eu sei o que eu estou sentindo. Uhum. Parece simples, mas eu tô relaxado, tá? Como é que você sabe que tá relaxado? E como é que você sabe no corpo, né? Que o É. corpo ele vai ser ele que vai conduzir, né? Essa compreensão. Tu tá fazendo esse exercício direto, né, Jota? Não tem como fugir disso, né? O que você tá sentindo agora, né? Muito bom. E no dia a dia de trabalho de vocês conseguem perceber o quanto
porque a gente está falando aqui, emoção meio que contagia, Emoção Muito, contagia. né? muito. Né? Arrasta. Se a gente pensa no bebê, no adulto, não muda muito, só potencializa, dependendo Uhum. da questão. Vocês sentem que a emoção de vocês afeta o trabalho de vocês quando a gente está num grupo, por exemplo, e o estado de vocês, entre vocês também é. Não só afeta, como determina, né? É. Como a gente tá na guiança do grupo, o grupo vai para onde a gente leva. E como que tu consegue perceber isso? Tu que fica lá de observador, só vendo ele fazer as provocações. Então, eu consigo, assim, a gente chega no espaço ali, a gente já sente o que é que vai acontecer minimamente, né? Ele, dias antes, já começa a ficar atento aos temas que vão Ah, ele surgir. é um bruxo, né, gente? É, Não tem é essa parte também mais mediúnica, então ele já sente o que vem por ali. Eu também começo a sentir no corpo, mas o meu desafio ainda é nomear, né? O que é E que também saber, isso já é o grupo ou isso sou o eu, que é meu e o que é do né? grupo. Isso é muito legal. E aí, que bom que eu tenho o Luiz para poder me Te direcionar, dizer, ajudar. ó, não é teu, é do grupo. Não, realmente Ó, faz eu vou falar que sentido. todo mundo vai querer um Luiz no trabalho. Imagina a gente estar lá na reunião e aí dá um ruim. É, Como que eu consigo sair sair disso, disso? Eu quero um pouco antes disso explorar. tá? Que é assim, como é que eu consigo saber se isso é meu ou é do que está rolando ali na mesa? Dá para dar uma dica? Claro, tem várias coisas bem legais. Eu quero contar antes uma história rapidinha para Conta, tá livre aqui. aleatória. É, conduzimos retiros, ou nós conduzimos algumas pós-graduações e Vamos alguns falar cursos dela. presenciais. E talvez o que a gente mais goste são os retiros imersivos, né? E às vezes eles são muito longos, 6 dias, 7 dias. Já E te- fiquei num de 4, quase morri. É, Maravilhoso, quase morri. e aí teve um que foi de 7 dias que ele estava incomodado, que ele estava se sentindo um pouco inchado, e ele é muito estético, Sarado. ocupado com isso. E aí eu disse, então tá bom, amor, então pra gente resolver a tua questão, a gente faz uma dieta desintoxicante com o grupo todo, e o grupo todo vai pagar a conta de você querer desinchar. E aí fizemos uma dieta desintoxicante. A gente ama a ayurvédica, então é uma dieta altamente restritiva, sem açúcar, com pouco Altamente sal, restritivo. sem ovo, sem queijo, sem Sem nada. leite. Sem açúcar. Era sem Tipo, nada. sem nada. No primeiro dia tava todo mundo ainda sorrindo, no segundo dia ninguém mais sorria, no terceiro dia ninguém mais falava. E no Virou- quarto, As Virou pessoas iam silêncio. amargando ao longo dos dias. foram amargando terrivelmente. E aí, como você falou, né, o quanto a gente tem que estar ali guiando o sistema nervoso do grupo, é a nossa tarefa, é a minha tarefa, conduzir o grupo para um bom lugar. E o ápice foi quando eu fui pro quarto, ele estava chorando, a lágrima escorria com uma expressão de raiva, e eu disse, o que que foi, meu amor? E ele falava assim, ó, como é que é? Isso aqui não tem utilidade nenhuma, todos me odeiam, estão todos conspirando contra mim. Eu disse, amor, pelo amor de Deus, é só falta de açúcar. Não é açúcar. Eu disse, por favor, Não é amor, açúcar, são eles. come um bombom, come um Comeu alguma bombom. coisa desgraçada. Não, e aí a lágrima escorria de raiva, a mão apertava, e, né, os sintomas da raiva. E aí ele não se rendeu, ele disse, não, eu vou continuar, eu tô desintoxicando, não é a comida. Já estava intoxicado de raiva agora. É. Virou outra. E aí no outro dia eu peguei ele, porque aí eu pedi um rap para entregar de manhã, com um pote de Nutella para cada um e para ele 2. Nutella é o ponto fraco dele. Então, de repente, ele comeu os 2 potes de Nutella, ele tava lá É, sorrindo. tudo ficou lindo. Sinceramente. O mundo ficou lindo, né? Mas aí não só fui eu. Tinha mais um integrante grupo. do grupo que tava lá se derramando em lágrimas, até não, vi um ouro branco história pra é ela. ótima. Ela tava. Teve um dia, segundo ou terceiro dia, ela chegou assim, num rompante na mesa e disse: eu preciso ir embora. Minha mãe, cadê a minha mãe? Eu tô com saudade. E ela chorava. E aí eu levantei tranquilo, fui até o quarto, peguei um ouro branco, estiquei o ouro branco. Ela pegou, comeu, sentou, suspirou e disse: tô bem. Muito louco, né, gente? Muito Ela louco. tava no limite, realmente. Nossa. Era o açúcar. E eu a entendo por dentro, né? Mas então, Na reunião, tô lá, de como é que eu sei repente... que aquilo é meu ou aquilo é do outro? Isso. Ahn, sempre
mesmo que seja do outro, sempre vai ter um componente meu. Não Senão eu não existe. conseguiria perceber. A corregulação ela acontece por um espelhamento. Quer dizer, às vezes você vai entrevistar alguém e esse alguém está super nervoso e você está super tranquila. Mas a pessoa está tão nervosa que ela te arrasta para o nervosismo dela. Se ela te corregulou para o estado de Ferrou. nervosismo, é porque também existia Tinha um uma deixa. tinha uma ressonância, né? Tinha um espaço de nervosismo dentro de você. Então, a corregulação sempre vai. A corregulação, tanto pro vínculo e pro bem-estar e pro seguro, tanto vai começar em alguém, quanto a desregulação corregulatória também vai começar por alguém. Identificar em quem começou não é assim tão relevante. Na verdade, o que eu preciso perceber é: meu sistema começou a desregular, seja porque eu desregulei ou porque alguém desregulou, Tem alguma coisa em mim. eu preciso. Tá ressonando, né? E aí, Uhum. quanto mais rápido eu me corregular, mais rápido eu ir para um lugar seguro interno, mais rápido o grupo todo vai junto. Então, tem coisas muito simples que podem ajudar. A desregulação, ela tem alguns marcadores bem pontuais. Estou pensando aqui qual é o jeito mais simples de explicar isso. É muito fácil perceber que eu desregulei. Boca seca, visão periférica desliga, sudorese excessiva nas axilas e nas mãos, periferia, pés e mãos gelados. é, A minha voz vai ficar um pouco mais fraca porque a estamina tende a fechar a garganta. Então tem vários sintominhas que mostram que a desregulação está chegando, em mim ou no grupo, não importa. Mudei do meu estado atual para outro estado, já preciso ficar esperto. Começou a secar a boca, e normalmente esse é o primeiro ponto que a gente percebe, a boca seca. Uhum. Começou a secar a boca, você vai precisar convidar o corpo a voltar para um lugar seguro. E aí, do mesmo jeito que quem conta, o fofoqueiro do que eu tô sentindo, ainda antes de eu perceber o que eu tô sentindo, é o corpo quem vai fazer o cérebro voltar para um estado regulatório. Num nomezinho técnico, a desregulação é bottom-up, do corpo para o cérebro, e a regulação pode ser também É via de mão dupla. top-down ou Ou- bottom-up, né? Sim. Então, a desregulação tende a ser top-down e a regulação pode ser bottom-up, né? Do corpo para o cérebro. Então, eu vou me regular, por exemplo, percebi que começou a ter um desconforto. Eu vou me regular salivando mais. Como é que eu faço para salivar mais? Imagina que estou chupando um limão. Isso vai. Pode ser outra coisa também, né? Pode ser A letra tântrica sorvete. Ah, Olha, a pessoa já está pensando bobagem. em geral, ácidos tendem a produzir mais saliva, né? Algo interessante de se ter para quem sabe que vai para uma reunião, uma entrevista de emprego, por exemplo, que tende a ser potencialmente Estressor. desreguladora, estressora. Já leva uma balinha bem azeda para produzir saliva, ou tem bala de saliva falsa, não lembro como se Não chama. sei. Tem. A Não gente, conheço. a gente usa às vezes. Agora, aproveitando essa história, Jota, como é que tu desregula ele? Porque é super regulado Não insuportavelmente. tem como desregulá-lo. Não Ah, tem. Jota, tu tem Não, que arrumar um verdade, botão, Jota, verdade. para O, se o divertir. sistema dele é muito regulado. Ele tem um sistema que é carreador, inclusive. Ele sai conduzindo todo o grupo. Eu desregulo muito mais facilmente. Ele, É, pelas experiências dos retiros que a gente tem tido, o pessoal vai pendulando entre o caos e o cosmos, e às vezes se debanda pro caos e não volta, ele lá tá inabalável. Ele consegue Traz sustentar. pelo cangote, né? É. Pro cosmos de volta. Eu saúdo meu sistema, saúdo suas forças. Boa, isso aí, muito louco. Aí, olha, pode falar. Não, que é um aprendizado, né? Até nós temos muitos processos pessoais, particulares, e eu compreendo que isso faz parte tanto Praticamente de. todos os finais de semana vocês estão trabalhando com alguém e se trabalhando, né? Mas também Inevitável. privativamente a É. gente também se cuida, né? Em muitos momentos nós nos recolhemos para nos cuidar, porque é essencial. Os rituais de Os autocuidado. nossos rituais de autocuidado, né? Então, Que são talvez até mais intensos, né? são mais intensos, claro, né? Tem mais segurança, tem mais privacidade. E, e aí, então, ainda anteontem, por exemplo, ele estava acessando alguns lugares de medo,
E aí e uma coisa muito simples, que é um treino, é você aprender a trazer curiosidade para aquilo que é desconfortável. Porque a curiosidade sempre vai ser um antídoto, sempre vai ser, não importa qual seja a emoção. É tristeza, permanece curioso. É medo, permanece curioso. É angústia, permanece curioso. E o que normalmente vem não é a curiosidade, é a evitação É mesmo. A gente evitação. quer Quer se se livrar. livrar do medo. É. E aí o que ele me traz sempre é, não, pendula, sente o medo no corpo, né, E fica integra o medo no curioso. corpo e fica Percebe que o curioso. medo começou a chegar, já fica curioso. É aquela coisa, se você reparar o bicho, e nós somos bichos, né? Então, o coelhinho, o cachorro, a lebre, não sei que bicho tá vindo aqui na minha cabeça, mas é um felino, talvez, não sei. Mas tem aqueles bichos que a gente vê no Discovery lindamente, que quando tem um galho quebrando, ele já levanta o pescoço e a orelha já fica empinadinha. Isso ainda é a curiosidade, ainda não veio o medo. Ele vai explorar o perigo, vai descobrir se é lutar ou fugir, e então ele vai ver o que é mais adequado. Quando eu permaneço na curiosidade, ainda antes da emoção tomar conta do cenário, ela não precisa me levar para dentro do caos. Se o medo começa a chegar e eu fico curioso com esse medo que chega, ele vai contar uma história e ele vai embora. Para nós, na É o que eu prática. fiquei pensando, é tão fácil falar assim, né? É tão iluminado contar assim. Para nós, na prática, o que eu fico traduzindo como possibilidades são realmente levantar a orelhinha, dar uma escaneada na minha Sim, fisiologia. sim, E a segunda hipótese pode ser me perguntar algo do tipo, por que será que eu estou sentindo isso? Ou o que está acontecendo? Eu tenho uma máxima de mapear necessidades, tipo, o que eu estou precisando que eu não estou tendo agora, que está me deixando assim, ou o que eu estou precisando. muito sim, ou até me perguntar em que cenário esse medo faria sentido, ou se eu já quiser só me regular rapidamente, como é que eu sei que aqui é seguro? O que que me faz saber? Fazer o check Então, da realidade, né? o check de realidade, bem TCC, bem cognitivo comportamental mesmo. Quando você vai para uma entrevista de emprego e você começa a ficar nervoso, você pode, por exemplo, contar para si mesmo: o pior que vai acontecer Hum, é eu ter que fazer outra entrevista. Você já não tem um emprego. Eu já não tenho emprego. Para que eu vou É, pagar mais? é. E é bobo, mas aprender a fazer Sim. isso faz toda a diferença, né? É muito Quando eu interessante. passei pela entrevista na Dom Cabral, será que ela vai ver isso? Acho que não, né? A gente pode cortar depois, né? Bom, mas o que eu ia contar é que a entrevista realmente é de 1 hora, mas ela realmente durou 5 minutos, porque a entrevista em si, porque eu estava num lugar tão regulado e tão curioso, que aí ela se empolgou e começou a contar da história dela, do pai dela, do A gente já fez um casamento. atendimento. Então foi uma Já sessão. constelou, E é provável que muito disso tenha a ver com eu não estava com medo. Você já sabia que, Eu, ok, s- é, eu tô eu lá fui muito já. otimista, claro, mas na pior das Era, hipóteses, só não ia é um entrar não. no que tu já não tava. Então não tem sentido sentir o medo, né? Sim, Algo muito simples também que a gente precisa fazer para mudar um estado emocional é alterar a postura corporal. sim. Besta, ridículo. Só uma mexidinha assim já. Uma mexidinha. Então eu tô começando a ficar com medo, embotado. É o meu corpo que vai ficar mostrando isso. E quanto mais eu deixar o corpo ir para esse lugar embotado, se fechar, né? ele se fechar, maior vai ser o estado de tensão. Eu fiz brincando e minha voz alterou. É, A voz ficou mais o corpo fraquinha. responde muito Ele rápido. responde muito rápido. Já tem estamina aqui. Uhum. Agora eu tô, né? Então, a coisa mais simples é abre o corpo, né? Até aquela posição de Mulher Maravilha, a gente tem Sim. estudos da Amy Cuddy, Super-herói. que mostram que aumenta a produção de testosterona e diminui a produção de cortisol. Livrinho ótimo, o poder da presença. Poder da presença, isso mesmo. Quem não quiser ler o livro, assiste o TED Talk Tem o dela, Amy resumo. Cuddy, é maravilhosa. Mas mudar a postura corporal é a coisa mais simples e que funciona. Não dá para sentir tristeza com uma postura que não corrobore com a tristeza. Não dá para sentir medo É com uma impossível. postura. Então, eu fui fazer entrevista para o visto americano essa semana. Quando foi, meu amor? Anteontem. Foi até onde? E
e estava tendo reprovações em massa. E, Eles adoram é, assustar, né, o é, povo. e a galera só tava saindo puta, Tenso. brava, pode falar puto? Não, Pode, pode. 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 Puto, bravo, tenso, todo mundo furioso. Aí as pessoas perto de mim ali na fila dizendo: Meu Deus, olha só como é que tá, a gente vai ser reprovado, eu preciso ir, eu já comprei passagem. E aí eu comecei a reparar, até então eu estava muito tranquilo, mas eu comecei a reparar no corpo das pessoas. As pessoas estavam, a maior parte delas, em Fechado. postura a gente chama de postura de Adão, essa postura aqui, ó. Quando você tapa a genital, é a postura de Adão, a postura adâmica, uma postura que denota que o sistema tá, o corpo está experimentando um estado de vergonha. E a postura antagonista à postura de Adão é aquela postura de policial. Você Sim. coloca as mãos para trás e abre o peito. E a maior parte das pessoas estavam em postura de Adão ou com braços cruzados, com o corpo fechado. Mesmo. É, e eu sabia que a desregulação poderia me desregular. Mesmo Afinal, né, era um era bando muito, né. todo ali com muito medo. E o que eu faço é convido meu corpo a não desregular, colocando as mãos para trás em postura de policial, abrindo o peito, sustentando a coluna, respirando, olhando para cima. Preserva a sua, Preserva a minha a tua integridade, né? integridade. Física, emocional. Emocional através do físico. E aí, obviamente, a minha entrevista foi. Super legal. É, De boa. ele mais ficou fazendo perguntas curiosas da minha vida. E eu Ah, eles tinha são levado demais. todos aqueles documentos que Pé. não apresentei Nem abriu a nem, pasta. Eu nem também. abri a pasta. Muito louco isso. É, Eu quero ir depois um pouco para esse lugar aí da que cai em limites, né, preservar a integridade e tal. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho, a gente está falando muito de soluções breves, né, de coisas fáceis. Sim. E aí, queria que vocês contassem um pouquinho, Jota, Luiz, após em medicina integrativa, terapias breves, como é que tem isso? Porque, assim, acho que o nosso público, inclusive, é um público que é super curioso pelas questões emocionais e que pode usar disso para se beneficiar Claro. pessoal e individualmente, né. Fala um pouquinho para a gente aí do que vocês estão aprontando, e eu também faço parte desse É o apronto. que a gente está aprontando e você tá junto com a gente também. É uma pós em medicina integrativa e terapia breve, e a nossa proposta é unir diversas abordagens terapêuticas, apresentar para os profissionais um panorama do que existe, né? Tanto que os profissionais são muito diversos, de diversos segmentos, então Uhum. é uma oportunidade de você experienciar diversas abordagens e entender qual você mais se identifica, qual você pode utilizar para si ou para Pra atender, né? atender. Então, eu entendo que essa proposta da pós-graduação é para afinar o servir mesmo. Sim, Quem já é terapeuta, quem já é ajudante, pode integrar a sua profissão ao que já faz algumas ferramentas novas. sim, é bem ferramental, né. é, Isso. E eu acho que tem uma utilidade desde o início, quando a gente conversou a primeira vez, tem uma utilidade pessoal. Eu sou do tipo de pessoa, gente, que sempre compra as coisas primeiro para mim. Eu lembro desde o meu primeiro curso de comunicação, que eu achava que era ruim de comunicar, e aí fui fazer programação neurolinguística, não para ser melhor, né, para o mundo, assim. Eu falei: "Gente, é para eu entender como é que fica esse negócio de comunicar de uma forma melhor". E fica leve assim, né? Sim, eu acho, porque você já vê também o efeito Já imediatamente do que internaliza. funciona, né. exatamente. Então eu penso, tanto é, gente, que essa pós, ela vai, o Luiz pode falar também um pouquinho junto com o Jota, todos os as diferentes perspectivas que tem, inclusive eu venho com 2 perspectivas muito loucas, né, que é trazer pra terapia uma postura um pouco de como a gente usa a mentalidade da mentoria, num processo, de repente, terapêutico ou autoterapêutico, e também conversas corajosas, Conversas conversas difíceis. difíceis, né, que é uma coisa que todo terapeuta tem que ter o tempo todo, e às vezes a gente fica ali sem saber como fazer. Mas conta mais aí o que Todo que vai ser ter. humano tem que ter, né, Ale? Até É, todo dia, né. para manter uma relação. Às vezes uma relação tá virando superficial, que poderia ser profunda e duradoura, porque nenhum dos dois está topando ser corajoso de olhar para Por que aquilo que a que gente realmente está evita tanto, acontecendo. né. Isso é a A regra, gente né? não quer viver no corpo, né? Até sobre esse diálogo que a gente estava falando antes, sobre quanto dissociado nós somos, nós temos pouco tempo de história, 1 ano e 4 meses.
Então tem vezes que ele, agora já parou, mas ele se pegava dizendo assim, quem tá certo? A gente que vive esse mundo paralelo ou o mundo inteiro que vive o mundo? E aí eu digo, Que amor, sorte que a gente. olha pro garçom ali do lado, né? Ele tá esperando a hora chegar para acabar o trabalho, para chegar em casa, ligar a televisão sem saber o que vai assistir, comer sem saber o que vai comer, dormir, tomar banho e voltar para pro trabalho. A vida dele é essa. A gente é viciado em viver sem presença, até por pirâmide de Maslow, né? A gente quer sobreviver primeiro, quer Sim. pagar E conta. depois acostuma com isso, né? E depois acostuma. Vira E estilo de aí, vida, né? e aí mesmo quando eu saio e passo a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu continuo dentro de um mote de sobrevivência. É muito curioso. Sim. Viver no corpo dá trabalho, habitar o corpo dá trabalho. Habitar o corpo faz com que eu encontre muitos amigos antigos que eu fui colecionando ao longo da vida, que são amigos dolorosos, né? Até eu voltar para o corpo, eu vou encontrar aqui toda a negação que eu já fiz. Sim. Você falou antes sobre integridade e limites, então aquela memória que eu tenho da escola, que você tem da escola, do professor sendo cruel, dizendo que você era burro, ela tá no corpo. E esse também é o grande desafio. Quando eu voltar para o corpo, eu vou encontrar todo o medo que eu armazenei, toda a tristeza, Toda a É dor. um toda a angústia. ressentir, né, Luiz? É um ressentir através do corpo. E aí, então, sobre a pós, é um grande panorama. E aí, o que eu ia citar aqui é que não sei como isso vai soar, espero que bem, mas no fundo, muito da cura tem a ver com placebo. Para quem ainda tem um conceito ruim sobre placebo, placebo só quer dizer que minha mente está trabalhando a meu favor. Assim como nocebo é minha mente trabalhando contra mim, né? Então, quando eu tenho um efeito placebo, quer dizer que a minha mente está fazendo um trabalho positivo para que o meu corpo seja mais capaz de encontrar um lugar de cura, os meus recursos internos estão sendo usados. Estou citando isso para dizer que alguns estudos bem grandes, com meta-análise, mostrando qual que é a melhor abordagem terapêutica de prática integrativa comparando várias práticas corporais, várias práticas mais tradicionais, e o resumo desse longo estudo foi: a melhor prática é aquela que você acredita mais e que o terapeuta acredita mais. Parece que o componente fé ou crença, ele é mais importante do que a técnica em si, e a gente sabe disso na prática. Quantos de nós já curamos coisas numa benzedeira e às vezes a benzedeira nem sabia o que estava Só fazendo, tava com massa de Sim. coentro ali. né? É o efeito placebo. E é Sim. bom que isso exista. E a pós tem essa oferta de te apresentar para um mundo terapêutico vasto e amplo, para que você descubra o que é que veste bem em você, porque o que veste bem em você é o que vai ser a Vai melhor fazer forma efeito, né? de você ajudar o outro, o que vai ajudar o outro. Então tem vezes, por exemplo, você falou sobre PNL. Muitas pessoas já pegaram ranço de PNL. Sim. E aí você vai ter que talvez apresentar a mesma ferramenta, que é fabulosa, com uma outra linguagem para que a pessoa possa assimilar. Uhum. Constelação familiar é uma ferramenta que muita gente tem ranço. Sim. Quando a gente olha muitas bases psicanalíticas, você vai encontrar as bases da constelação, ou psicodrama, ou Virginia Satir. Tem muitos lugares, tem muitos profissionais hoje de ajuda muito famosos, que a gente encontra aí no Instagram, que falam só sobre filosofia sistêmica, Mas não sem citar falam. nenhuma vez constelação familiar. Então, tá certo isso, porque eu tô tirando o ranço e pegando aquilo que é bom. E tornando útil. E tornando útil, né? Então, a pós em medicina integrativa tem essa proposta, descobrir qual que é a linguagem que mais te toca para que você tenha vestimentas diferentes para oferecer para cada pessoa. Eu gosto muito dos caminhos que eu segui ao longo da vida, gosto muito de ser quem eu sou, eu ia dizer, fiquei pensando quanto isso sou esquisito. Eu gosto dela mesmo. Mas Podia vender em cápsula, né? autoestima, Não é autoconfiança, autoconfiança. tudo. Uma, Como? uma coisa que eu gosto muito na pessoa que eu sou é que, se você quer um neurocientista que fale só sobre neurobiologia,
Vai Você ter vai um. ter alguém que fala só sobre cérebro e não sai de cérebro. Se o que você precisa é de alguém que cite Bíblia, eu fiz teologia e vou ficar só defendendo o que eu preciso através da Bíblia. Se você quiser magia ou macumba, eu também tenho repertório. É, brincadeira à parte, isso Só me que dá. não. Só que isso me dá a possibilidade de ter a linguagem que a pessoa precisa para que tenha efeito. E a pós tem esse objetivo, de dar muitas linguagens, porque esse é o grande diferencial. Nós temos hoje muitas pessoas que precisam de ajuda, desencantadas com a ajuda, elas não têm mais esperança. A psicologia, com todo o respeito, ela tá cansativa, a clássica Desatualizada. desatualizada. Quando a gente olha os efeitos da psicologia clássica, tem estudos longitudinais, por exemplo, que mostram que a psicanálise muitas vezes piora o quadro da pessoa. Tem estudos que Uhum. mostram que depois de 2.000 sessões de psicanálise, a pessoa tende a piorar 40 e tantos por cento em cada um dos marcadores: engajamento social, resiliência, controle inibitório, função executiva. As pessoas pioram com terapia convencional. E isso tem a ver muito com o quanto nós precisamos readequar a nossa linguagem. E essa é a proposta quando nós desenhamos a pós. É, instrumentalizar, ter muitas linguagens. O que é que você vai precisar? Como é que você vai precisar comunicar para o teu cliente aquilo que vai servir para ele? Então, às vezes nós trabalhamos para alguém que vem porque a vida foi destruída por uma macumba. Beleza, a gente fica nessa linguagem e a gente faz algo. Para a pessoa É, poder absorver, né? é. Porque não importa o veículo, importa que eu ajude a pessoa a sair daquele lugar parado que ela tá, né? Porque aquilo é verdade para ela. É, Enquanto isso não for legitimado, não é possível ser tratado, né? é. E aí, se ela for 1.000 vezes em 1.000 terapeutas que agem como se aquilo não fosse real, ela pode até sentir que ela tá ficando louca e é prejudicial para ela. Sim. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter a capacidade de receber alguém que seja altamente racional, técnico, que vive do mundo dos negócios, que vai precisar de planilhas e números. E a gente também tem essa linguagem, né? Sim. Então, essa é a oferta mais essencial que a gente tem com a pós, um panorama não só de ferramentas, mas também de linguagens para que, por isso são muitos professores, nós somos em 30 e pouquinhos professores, para que você aprenda muitas formas de comunicar aquilo que ajuda, encontre qual que é a tua voz, porque às vezes esse é um erro também que nós cometemos, né? Estudamos muito com um único professor e nos tornamos um xerox dele, um xerox preto e branco. Sim. Então, ter muitas vozes ajuda-nos a encontrar nossa própria voz e também a atingir a pessoa com aquilo que vai funcionar para ela. Eu acho que essa pós ela surge para deixar essa mensagem mais forte de que para ajudar existem ordens para ser seguida, né? Mas não existe limites, né? E não existe limite porque tem diversas abordagens e alguma delas vai servir, né? Eu sou suspeita quando eu olho para esse tipo de iniciativa, porque eu acho que todos nós, em algum nível, somos ajudantes, né? Eu estou lá dentro de uma Sim. organização, cada líder é um ajudante, né? Cada coordenador, cada supervisor na fábrica, cada diretor, cada um é um ajudante, não tem como. Se eu gostaria muito, até eu tenho a intenção, junto com vocês nessa pós, de trazer isso mais para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo. Por que que as pessoas não vão conhecer essas ferramentas e usá-las a favor das relações, Uhum. né, das interações? A gente viu recentemente, nem tão recentemente assim, a gente teve a NR1 implementada como obrigatória nas organizações. Então, todo mundo tem que mapear todas as desregulações e questões de desregulação emocional e de saúde mental e criar um plano de ação para tratar. Uhum. Todas as empresas, é obrigatório agora. A gente tem até produtos sobre isso e tudo mais. Gente, se as pessoas que nem vocês estão trazendo aqui, né, se os terapeutas também, que já são terapeutas, psicólogos, pudessem atuar mais olhando para o mundo dos negócios, isso seria muito útil.
Porque no mundo dos negócios também, aí trazendo para o lado mais capitalista né, do que move o mundo, que é o lado financeiro, Que maravilhoso, né? que eu amo de paixão, assim, ali está o dinheiro, É. né? Dentro das organizações. Isso é uma briga que eu tenho eterna com os meus amigos consultores, porque o povo fica querendo vender para o CPF. Eu falo, gente, o dinheiro está no CNPJ, pelo amor de Deus, né? E eu vejo que os terapeutas, muitas vezes, por preconceito, e aí vocês são autoridade nisso, acho que vocês podem trazer, de repente, um novo olhar, porque os terapeutas têm um preconceito de atuar dentro das organizações. E isso agora é obrigado, gente. Se um terapeuta ou alguém que conhece de alguma estratégia que dá resultado. O Einstein mesmo está com um monte de campanha falando sobre isso, né? Sobre mapear essas questões, fazer estratégias de gestão das emoções dentro das organizações e tudo mais. Se um terapeuta se alia a isso, cara, e assim, a gente tem muita empresa pequena e média, empresa familiar, que pode ser afetada por alguém que aproveita esse gancho. E aí, falando de número, né, que a pessoa vai bem louca, Planilhando. vai planilhando. Eu nem sou tão da planilha, mas eu fico vendo isso. Um atendimento que você faz para uma pessoa, primeiro, você só afeta aquela pessoa. Tudo bem, depois A vai partir até dela, cascatear para algum lugar dentro da família, no trabalho. Mas se você faz dentro de uma organização, imediatamente você impacta um monte de gente. E aí, se você vende para um CPF terapeuta que está lá olhando para essa pós junto com a gente, você vai vender e vai se emitir um boleto para uma pessoa. Quando você emite um contrato, por exemplo, hoje eu tive numa empresa de manhã e a gente está fechando um processo onde a gente vai ficar 10 meses trabalhando. Você tem recorrência, você tem mais impacto, você tem mais visibilidade e presta um baita de um serviço legal. Por que que os terapeutas ficam querendo ficar dentro da clínica? Inferno. É a resposta bonitinha ou a resposta honesta? Ah, honesta, lógico. Aqui pode ser sempre. encher tudo e pode ser qualquer coisa. A resposta honesta é que é por incompetência. Trabalhar com empresas é mais difícil, é mais desafiador. Quem quer trabalhar com empresa vai ter que treinar mais, vai ter que aprender mais, vai ter que ser mais plural, vai ter que ter mais linguagem, vai ter que ter mais repertório. Trabalhar com CPF é muito mais fácil. Pensa que eu sou terapeuta de tarô, eu vendo tarô. Então, minha linguagem toda é de tarô. A pessoa que vem comprar, ela me comprou olhando meu rosto, gostou da minha cara, gostou ali do meu baralho, gostou do jeito que eu falo, então ela me comprou. Quando a empresa compra, você está vendendo o que você tem para oferecer. Você vende um retorno, né? O Um ROI. resultado ali, né? Mas você vai vender para pessoas que não te conhecem, que não te compraram. Sim. Então, isso exige de você muito mais competência. A resposta honesta é mais fácil vender para CPF, porque para CPF eu posso ser incompetente que eu consigo vender. Agora, para vender para CNPJ, tem que ter mais competência, tem que ter mais Porque você vai ser treinamento. cobrado por um resultado, né? Vai ser cobrado por um resultado e você vai estar contando, vendendo uma ideia, educando pessoas, vai estar atendendo um grupo, vai estar sendo responsável por diversas pessoas que não escolheram estar ali. Então, às vezes, você está vendendo. Eu já trabalhei com uma empresa de 4.000 funcionários que era um treinamento de liderança e, obviamente, a gente sempre cutuca em questões emocionais, né? Não tem nem como não fazer sim. isso, né? Não tem como não fazer isso. Então, você tem um desafio ali que cada grupo que eu trabalhava eram 400 pessoas, então eram 10 grupos, de 400 pessoas cada um. São 400 pessoas que não sabiam que eu existia até aquele segundo anterior. Então, eu tenho ali 15 minutos para mostrar que eu sou bom, para que eles me ouçam. Porque se eu não mostrar que eu sou bom em 15 minutos e eles vão me ouvir em 15 minutos, eu vou começar a ficar nervoso e eu vou começar a responder à expectativa deles de que eu sou ruim. Sim. Então eu preciso demonstrar competência muito rápido. Eu Uhum. preciso ter regulação muito rápido. E aí depois eu preciso ser capaz de gerenciar as caixinhas de Pandora que eu vou abrir sem expor ninguém. Então já aconteceu, por exemplo, de eu estar numa empresa e às vezes dá para ver coisas que, né? Eu tô com uma boa para você. Hoje falei de você. E aí eu tinha visto que enquanto eu falava, uma das alunas, uma das
das Participantes ali. participantes mobilizava algo ligado a um aborto provocado, e ela foi ficando tão incomodada com aquilo, tão incomodada, que em dado momento ela pegou, levantou a mão e disse assim: eu preciso falar o que eu nunca falei para ninguém. E aí, então, naquele momento, eu preciso tomar uma decisão muito séria, porque ela vai ver aquelas pessoas todos os dias. Ela não vai sumir dali, as pessoas não vão sumir. Ela não tá contando num setting seguro, só eu e ela, ou num setting de desconhecidos. Então, gerir isso, e nesse momento, obviamente, eu preciso eh, agir de um jeito muito não linear com ela, onde eu falo que eu sei do que ela está falando, eu conto uma história metafórica, e ela sabe que eu sei o que ela quer contar, e ela se emociona, mas isso tudo sem expor ela para o grande grupo. Sim. Isso exige muito mais competência, né? Para isso você precisa fazer a pós-medicina integrativa. Para isso você precisa estudar mais, precisa ter um repertório maior. Sim. Trabalhar com CNPJ exige mais repertório. Mais uma formação para você criar aí para 2026 já, né? Pra 2026 Criar acho um que dá. exército. Pra esse ano. Criar um exército para dentro, para colocar dentro das corporações. A gente tem um MBA, né? Que você é professora, inclusive. Eu sou, gente, eu não estou sabendo ainda. Em gestão estratégica sistêmica. Não, eu sou aluna, eu sei que eu sou Não, aluna. dessa turma agora você é professora. Jesus, mas vocês veem, é ótimo, a gente fica sabendo. Delícia. É muito legal, né? Eu sou suspeita. Quando a gente olha para esse universo da ajuda, eu acho que vale a pena as pessoas que estão assistindo a gente se darem conta. Em algum momento, seja lá no que for que você está fazendo, você é um profissional da ajuda. Aham. E se você puder ter algum tipo de ferramenta, algum tipo de repertório para fazer isso com um pouquinho mais de consciência, por si primeiro, né? Até para se preservar também, porque outra coisa que a gente vê polêmica dentro das organizações são as pessoas que se metem nos problemas que elas não precisavam. E aí o bicho pega, porque aí é um que cuida da vida do outro, que cuida da vida do outro, e ninguém cuida da própria. E aí, quando a gente vê, a gente está com um monte de gente estressado, burnoutando, cansado, esgotado e não produzindo para si mesmo, né? Nem por si. É um desafio. Mas vamos fazer um jogo aqui para a gente dar umas Bora. risadas? Eu trouxe uns cartões, um verde e um vermelho para cada um. Como é que vai funcionar? A brincadeira aqui, vou testar. Estou testando tudo. Eu vou falar uma frase e a brincadeira, o jogo é quem nunca. Vou falar uma frase e aí, se você nunca fez isso mesmo, você coloca vermelho, nunca fiz. Nunca. Tá. Isso. Se eu já fiz, coloca o verdinho para ver. Ah, já fiz. Tá. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Ai, Jesus. Casamento sobrevive? Claro que sim. Vamos ver, vamos ver. Não, não, tá mais pro lado profissional, então não tem muito perigo. Aqui, ó. Quem de vocês aqui nunca fingiu que estava calmo durante um momento tenso de facilitação de um grupo? Quem nunca? Peraí, o seu já fingi é o verde. Eu Você já já. fingiu? Ah, óbvio. Você já fingiu que estava calmo e Muitas estava lá? vezes. Tem uma história boa? Você Se eu tem um fingir, eu monte, não sei, mas eu tentei. tu não sabe se tu conseguiu. Tentei. Não, Preciso. o Luiz é bom nisso, né? Ele faz aquela cara de que tá tudo bem, não temos problema aqui. Óbvio, já aconteceu. Tem uma Tentei. história que tu pode contar? Foi verde os dois. É, teve uma vez que era uma plateia muito grande, eu estava sentindo, né? Eu sou especialista em trauma há muitos anos, então eu vi que eu estava entrando em resposta de colapso, eu estava sem visão, eu não, estava tudo escuro, e Ia eu desmaiar. estava pré-desmaio, eu continuei dando a aula e eu disse assim, não, eu vou até o fim. Fingindo que tava tudo Fingi que bem. estava tudo bem. Teve um outro momento que eu estava manejando um trauma e de repente eu tô pedindo para que a pessoa solte um medo e esse solte sai com muita força. Eu falo com o meu corpo também e de repente eu solto um peido e eu descubro que esse peido era um peido úmido. E eu preciso fingir durante todo o resto do tempo, porque eu não posso tirar a atenção daquilo que realmente importa, que eu não tô Cagado. cagado. Então, sim, fingir Já deu umas calma. fingidas boas. Fingir calma. Tu vê, gente, ó, todo mundo passa por isso, né? Nossa, teve um grupo que foi terrível. Eu apelidei, eu e o Léo, meu marido, apelidamos de Grupo do Inferno, porque foi um grupo de uma cidade pequena, 40 mil habitantes, e
todo tipo de história que você pode imaginar estava lá naquele mesmo grupo. Começou com um menino chorando, e quando ele se sentou, eu disse: Você está de luto. E ele chorou um pouco mais e disse: Você está de luto por um homem, teu irmão? Aí ele disse: Não, como se fosse um irmão. Eu coloco uma constelação e vejo que ele tinha um caso com esse homem. E ele era casado com uma mulher. Até aí eu não sabia nada. E aí eu disse assim: Quanto irmão ele era? Aí ele começa a ficar nervoso. E aí então uma menina começa a chorar um pouco mais. E aí eu: né, que foi? Ela então disse: Ele era meu namorado. Então, e eles eram irmãos, né? Então ele estava transando com o cunhado. Puta merda. E eu tendo que gerenciar isso foi um desafio gigantesco. Aí depois encerrei. A outra mulher que veio traz um tema e eu vejo que ela estava roubando na empresa onde ela trabalhava. E aí eu pergunto: onde é que você tá? Aonde você trabalha? Essa era a causa. E aí então uma outra mulher levanta a mão e diz: comigo. Meu Deus do céu. E agora? Acabou E de foi pronunciar. tudo no mesmo grupo, e eu tendo que. E nesse grupo foi um grupo que eu passei o dia inteiro Fingindo. fingindo, mais do que isso, rezando para chegar ao fim. Pra Sabe acabar. quando você tá pedindo a Deus para que o fim daquele momento Sim. Então, Verde. E tu, verde. Jota, tem uma história? Eu tenho várias, vou tentar fazer um filtro aqui, mas normalmente acontece nos conduzindo constelação, que É. é a constelação, que são grupos que ele dá treinamento para terapeutas, né? Então, por diversas vezes, meu marido é especialista em me jogar do precipício no bom sentido. Então, ele já me colocou para constelar do nada. Eu só tinha experiência de vê-lo constelar, então ele me jogou ali e disse: ó, É na água que se é aprende a contigo. nadar, né? Eu fiquei tão nervoso e eu com a boca seca tentando conduzir constelação sem saber que raciocínio eu usaria. Então, isso foi uma das vezes. E a outra vez que foi marcante para mim foi uma constelação que ele conduziu minha, só que ele só me chamou como representante. Assim, ó, vem cá para eu dar um exemplo. Me colocou para dar um exemplo, Deixa eu puxou minha fazer um constelação. parênteses. Meu marido é um tanto racional e É, até abrir Maravilhoso. as caixinhas de Pandora deu um trabalhinho. Então, até ajudá-lo a ele aprender a sentir, a viver no corpo, deu um trabalho. trabalhão. Então, lá no início, o que eu fazia era pegá-lo despercebido. Era um De jeito. surpresa. Era só um exemplo que ele usava, É, puxava a constelação da minha vida, então eu ficava bem nervoso. Aconteceram várias E aí tu vezes. fingia que tava tudo bem. É, Ah, tentava. maravilhoso. Ó, tem uma outra aqui que é muito comum, acho que para todo mundo que assiste a gente. Quem nunca falou algo para alguém e depois se arrependeu? Tipo, Em grupo. eu sou na suspeita. Assim, vida, né? assim, na vida eu não costumo me arrepender muito. Assim, Eu acho que eu não me arrependo. eu também, depois que eu falo, mesmo que eu falei por acidente, eu falo, foda-se. Não lembro de algum evento que tenha me arrependido, não. Sempre vai e foi, né? Eu acho que eu sou mais sustentar. Eu sou um defensor da verdade, né? Até mesmo quando já aconteceu de algumas coisas minhas serem expostas e eu ter pedido para a pessoa não expor, e depois a pessoa vir constrangida dizer que me expôs, a minha fala sempre foi: ué, ninguém pode ser culpado por falar a verdade, mesmo que eu tenha feito um pedido, era um pedido. Você tinha o direito de falar aquilo que era verdadeiro, então acho que é isso. Boa. Tem algum quem nunca deu para ele, pra gente brincar aqui? Quem nunca. Um quem nunca, para trazer, até para os convidados aqui do programa, um quem nunca quente. Que será, meu Tá? Deus? Quem nunca, até eu respondo, me empresta que eu Ah, também, vai. ai, 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 quem Mais um nunca. quem nunca aí. Jesus, quem nunca. Me ajuda aí, meu amor. Minha criatividade no ao vivo cai significativamente. Quem nunca ficou sem criatividade no ao vivo? Ah, Põe dois logo. é,
Acho que eu também Quem tô. nunca ficou feliz de ver a desgraça de alguém, assim, uma desgracinha? É o mais do que isso, né? A gente é escorpião, a gente torce. Então eu posso dizer que não. Não, eu. Ficar feliz com a desgraça de alguém, Nossa, não. dependendo, eu torço. Até espero. Eu fico na expectativa. E sempre, exatamente, como bom escorpiano, Não, sempre e essa. sem falsa modéstia. Eu não sou essa pessoa, né? Eu não sou muito vingativo, então não costumo Ele é ficar menos feliz com a vingativo. desgraça. Você não perde tempo com essas Não coisas. costumo. Eu acho divertido. Meu limite é gigante, mas quando rompe, eu fico esperando a pessoa comer merda. Só para assistir. Eu rompo e sigo, Esqueço a pessoa pro resto da vida. Eu sigo, mas eu dou uma bisourada, assim, uma stalkeada. É, Falando em limites para a gente fechar, que a gente já está mó tempo aqui, né? A gente é bom de bater papo, então é uma Se delícia. deixar, a gente vai. A gente vai. Falando em limites, minha percepção atual, principalmente dentro das organizações, mas eu acho que na vida. Esses dias eu estava com 40 mulheres líderes de uma patente bacana numa grande organização, uma mineradora. Em Espírito Santo, gente, nunca tinha ido para lá, achei tão lindo. Não Nossa, conheço ainda. muito Não conheço. gostoso. É muito gostoso lá. Tudo muito fácil e tal. E aí eu estava com esse grupo de 40 mulheres lá e a gente tocou diversos momentos em situações que eram desafiadoras para elas. Eram 2 dias sobre liderança. E a constatação que eu tive é que todos os problemas que elas tinham e trouxeram, e aí isso representa não só as mulheres, mas a liderança no Brasil como um todo, tinha a ver com limites, falta de clareza dos limites. E mesmo o diretor de operações dessa super organização falando, porque teve uma roda de conversa onde ele conversou, trouxe para elas um espaço para elas fazerem perguntas. E ele falou que uma das coisas que mais fez diferença para ele foi ele ter tido coragem de se expor em muitos momentos. Aí eu aprendi com alguém que quem se expõe ganha mais. E o tempo inteiro ele bateu muito nessa tecla de diferentes maneiras. Quando eu ouço as pessoas, né, trazendo suas questões numa sala de treinamento, numa mentoria, num grupo, sempre me parece, ou eu estou viciada agora, que eu tô com o meu sistema de ativação reticular muito calibrado para olhar para isso, me parece que esbarra na questão dos limites. Por que que a gente tem tanta dificuldade de, primeiro, admitir o que a gente realmente precisa e, segundo, poder confessar isso, expressar isso? Para se preservar, né, preservar nossos limites. Começa por uma questão muito cultural, né? Se a gente olhar, isso é muito brasileiro. Que é lindo no povo brasileiro e ao mesmo tempo é terrível. Quando você olha em outros países, em geral as pessoas são mais grosseiras, o atendimento é mais elegante. Nós somos mais. Até a gente poderia falar que do ponto de vista histórico, ainda estamos muito presos na colonização, né? Não sei se estou indo longe demais, Vai na fé. mas começa nessa brincadeira de qual que é a origem do Brasil, um país escravizado, escravagista. Muitos de nós é um país emergente, então quando a gente pensa nos teus pais, nos meus pais, nos pais dele, financeiramente não tinha tantos recursos, com os nossos avós menos ainda. É um país que está ganhando muito recurso há pouco tempo, e a gente não sabe ainda como se comportar com esses recursos, né? Eu gosto de compreender que onde eu quero ir. Parte daquilo que tem a ver com limite tem a ver com apropriação de poder. Alguém que está apropriado alguém que está apropriado dos diversos poderes que compõem a vida, alguém que vai ter limites claros. E um dos grandes poderes que rege o mundo é o dinheiro. Então, quando eu lembro que nós, e quem está nos ouvindo, provavelmente é filho de alguém que viveu com salário mínimo a vida toda, nós crescemos em um mundo, em uma realidade, onde um dos grandes poderes não estava nas nossas mãos. Depois, não sei se você queria essa visão antropológica sobre limites, alguma Bem legal. Então, Pode manter. um grande poder que é rompido dos nossos pais e avós é o dinheiro. Nós ainda somos essa criança
que cresceu sem tanto recurso financeiro. E mesmo tendo conseguido, agora ainda tem A gente dificuldade. não sabe ainda que conseguiu. A gente não acordou ainda para a realidade. Sente como se pudesse faltar a qualquer momento. Né? Quem já tem um cartão de crédito Black e ainda sente como se tivesse pagando o carnê das Casas Bahia ou do Baú da Felicidade. Depois, um grande poder que rege o mundo é a religião. Se eu olhar para a religião brasileira, é uma religião totalmente... É perigoso falar isso? Não, Foda-se. foda-se. Assiste quem? As religiões aqui no Brasil, elas são. E a religião é algo muito forte no Brasil. Mesmo quem não é religioso, o pano de fundo religioso é muito forte. E a religião no Brasil, ela é altamente castradora do poder do indivíduo. Quando a gente pensa que aqui nós procuramos o pastor para orar por nós, vamos no culto de libertação, vamos no padre para que ele reze a missa, nós vamos para a igreja para fazer as orações, nós vamos no terreiro ou no centro, nós terceirizamos toda a questão espiritual. Então, de novo, eu estou abrindo mão de um poder, seja ele placebo ou não, de um poder espiritual para um sacerdote. Que também a gente consegue perceber na postura valorizada do sacrifício, que vem desse lugar. Com toda Quanto certeza. mais se sacrifica, parece que mais valoroso é o que você está ali. As duas grandes heranças, as duas piores heranças que a religião nos deixou, a primeira grande herança negativa é o sacerdócio emprestado, né? Então agora eu não tenho uma relação direta com Deus. Terceirizou. E aí tem religiões que ainda é pior, como por exemplo no catolicismo romano, e nada contra os católicos, nada contra ninguém, mas a religião católica, ela é uma religião tão terceirizada de poder que você tem o padre, tem o santo, tem a Virgem Maria para então chegar em Deus. É uma escadinha de comunicação que você está pedindo para o padre pedir para o santo pedir para a Virgem pedir para Jesus pedir para Deus Pai. Faz até medo do que vai chegar lá nesse telefone sem fio, né? Tá quase igual as escalas hierárquicas dentro das empresas. É igual, assim, vários. Então, toda vez esses cartõezinhos aí? que você delega o teu poder para a religião, você enfraquece os teus limites. Deleguei o meu poder porque eu tenho pouco dinheiro, enfraqueci limite. Uma outra coisa que até foi algo que você me apresentou é o capital erótico, né? É um outro grande capital e um outro grande poder. Pessoas que se cuidam mais, que são mais bonitas, que se cuidam mais, né? Que tem aquela beleza independente da beleza. Sim, é bem tratada. Ela é bem cuidada. É uma pessoa que também vai ter limites mais claros. E aí é curioso que se você olhar para a cultura brasileira, nós demonizamos isso. Verdade. Por exemplo, nós dizemos assim, em tal shopping não dá para ir de chinelo porque senão te tratam como se você fosse um mendigo. E a minha observação é que agora seria o contrário. Vai no shopping arrumado. Vai no cabeleireiro arrumado, vai na manicure arrumado, vai no podcast arrumado, vai no podcast arrumado. É capital erótico. Isso que você está fazendo, você ganha também para você. A gente até recentemente conversou sobre o quanto é fácil a gente entrar nesse lugar de comodismo e parar de se cuidar de algo simples que sim vai te trazer poder e vai te ajudar a ter mais limites. Então, e o quarto poder é a política, né? Então, esses são os 4 poderes: a beleza, o dinheiro, a religião e a política. Quanto menos poder eu tenho, mais frágeis são os meus limites. Ou então, quanto mais eu delego os meus poderes, mais frágeis são os meus limites. Você acha que é possível para quem está vendo a gente que uma forma de entrar em contato com esses poderes pode ser aumentar a sua percepção sobre a possibilidade de aumentar esse poder por si mesmo? Exatamente. Então, por exemplo, quer aumentar o teu poder religioso? Para de delegar. Fala direto com Deus. Fala direto com Deus. Se gosta de acender vela, acende vela. Se gosta de rezar, reza. Se gosta de tomar um banho de erva, toma. Não pede ajuda. Aprender a não pedir. Claro, a pedir ajuda é delicioso. Agora, também não delegar é um jeito de você crescer em poder. Quando você
é, quando você. Tem algo que nós temos feito muito nos nossos grupos mais recentemente, e eu tenho muito cuidado em cuidar bem disso, em fazer bem isso, que muitas pessoas que buscam ajuda buscam totalmente focadas em mim. Isso é muito a Espera que dinâmica. você resolva a vida delas. E isso é muito a história do Mágico de Oz, né? Uhum. Quem já leu o livro sabe que a história, ou assistiu o filme, conta sobre um leão covarde que encontra um mágico e o mágico diz: Você não é covarde, lhe faltava um distintivo de bravura. Agora você é Isso é corajoso. muito louco, né? O- Autorização. Autorização, um espantalho que não tinha cérebro, e então o mágico diz: Você não é que você não tinha cérebro, você não tinha um diploma, então tome aqui um diploma, agora você tem um cérebro. Então, aquilo que nós procurávamos, só precisávamos que alguém nos autorizasse a ter. Um cuidado que nós temos nos nossos grupos, e é uma coisa muito simples, mas é uma forma de empoderar, embora eu odeie essa palavra, empoderar e devolver limite, que é muitas das vezes eu começo uma intervenção, mas eu não continuo. Eu deixo que o próprio grupo continue. Então, eu peço que alguém vá até aquela pessoa e toque e faça algo que eu poderia fazer, mas é uma forma de que aquela pessoa saiba que ela Se também aproprie do tem poder. poder. Mudou muito a nossa forma de trabalhar, né? Assim que eu cheguei, ele ainda topava fazer muitas coisas. Era ele que regulava as pessoas. E aí, ao longo desses últimos meses, a gente tá contando com a equipe, e a equipe já consegue dar conta disso. Então ele só Sim. estala o dedo e todo mundo já sabe o que fazer, já tá tudo orquestrado, então fica muito mais fácil, né? Porque diminui a expectativa em relação a ele e ninguém vai É salvar mais ninguém leve para aqui. mim e mais poderoso para o grupo. Algo É. que nós falávamos recentemente é que tô numa pesquisa gigante de doutorado, numa amostragem de 1.500 pessoas, e tenho capacidade de fazer isso sem custo. Tô vendo os meus colegas todos sofrendo com coisas muito Daqui a pouco eles menores. olham para você e vão te odiar. É, Insuportável, e mais aí, fácil. e aí recentemente ele disse assim que eu estava banalizando o conceito do doutorado, porque eu estava simplificando tanto que todos estavam achando que eram capazes de fazer. Eu disse, é isso mesmo. E eu quero que as pessoas sintam isso, que são capazes de fazer, porque esse simplificar traz poder, né? Tem um quinto poder que eu não citei, que é o conhecimento. Sim. Poderosérrimo, né? Começando pelo autoconhecimento e O todo o autoconhecimento conhecimento cognitivo, e fisiológico, enfim. depois, quanto mais você tem conteúdo, então recuperar esse poder, acende a tua própria vela, toma o teu próprio banho, se cuida, cria o hábito, perde o hábito de ficar em casa de pijama, não tem a roupa de ficar em casa e a roupa de ir para a rua, tem as mesmas roupas. É, não que isso tenha uma diferença eh, energética, espiritual. Não tô indo para esse lugar. Eu tô indo para o lugar de, se você trabalha de home office, fica de pijama o dia todo, você passa pelo espelho e você se vê de pijama, e você vai falar com o teu chefe e o teu cérebro sabe que você tá de pijama. É fácil. Bota um terno e veja como é que a tua coluna fica. Ou Muda tudo. bota um vestido para ir para um casamento e como é que a tua coluna Bota um fica. blazer, Bota um né? blazer, é uma bobagem, mas é muito mais difícil você sustentar a tua força se você não tem todo esse Sem aparato, recurso. sem recurso. Eu vou colocar uma última polêmica sobre eu e as polêmicas que eu fico observando, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas abrem um pouco mão até dessa questão do poder que a gente está falando aqui, mas principalmente do limite, porque a hora que a gente se apropria do nosso poder até pelos resultados que a gente obtém, porque o que você está falando é que a gente gera um resultado diferente, então a gente se apropria de uma força. A mesma coisa serve para o contrário, é os dois lados lá da moeda, né? Os efeitos negativos das coisas que eu vivo, de quem é a responsabilidade? Minha, Minha. Se eu terceirizo o bom, eu terceirizo o ruim, claro. né? Então, eu acho que quem está vendo a gente pode, de repente, usar esse momento para fazer esse exercício de que assumir a parte que também não é legal, que não está dando certo, que não está funcionando, é uma forma de poder.
Não é tipo, Com toda certeza, é. Deus, se vitimizar. E a grande diferença aqui é, eu vou olhar para aquilo que eu errei e vou me chicotear, ou eu vou olhar para aquilo que eu errei e vou lembrar que eu tenho recurso para reparar. Sim. Eu gosto muito de um alívio profundo, né? Você antes brincou da cápsulazinha da autoestima. Acho que uma das minhas cápsulas da autoestima é uma sensação de infalibilidade que eu tenho. E essa sensação de ser infalível não quer dizer que eu não falho, mas quer dizer que eu não me deixo ser iludido. Fale-me mais sobre isso. É muito simples. Quando eu percebo que é algo, sei lá, eu olho para minha relação amorosa, eu vejo os desafios que eu vou encontrar. Eu de cara, eu já estou exposto aos desafios e estou topando, sem topar, me iludir. Né? Tem até Olhar para a realidade. Olhar para a realidade. Tem até, agora esqueci, é um guru indiano, não lembro quem, mas ele falou, todas as vezes que alguém te desiludir, agradeça a essa pessoa, porque a desilusão te aproxima ainda mais da realidade. A Sim, desilusão é um presente. sim. Então, quando eu olho para os limites de uma relação, ou para os limites, ou eu estou fazendo conta e eu vejo, olha, isso pode dar mal. E não é esperar o pior, mas é já saber Como eu vou atuar se isso der ruim? né? Ou então, depois que tudo aconteceu, alguém me enganou, emprestei dinheiro para um amigo e ele não pagou. Minha melhor amiga transou com meu marido. Me ajuda. Mata. Meu chefe me mandou. Hã? Mata. Mata. Mas Meu não chefe me mandou embora. Depois que o caos se instaura, uma forma de recuperar poder é que pistas eu perdi de Nesse... enxergar nessa trajetória toda até que culminou nesse lugar. Qual foi o momento que eu me distraí? É aonde eu me distraí. E esse é o jeito de eu perceber que eu não me iludi. Quer dizer, eu me iludi porque eu quis, mas eu não fui. Eu quis ser enganado, eu quis ser iludido. E assim, de início isso dói, pode ser, mas me dá um poder do caralho. Sim, porque fui eu que escolhi. E eu que escolhi. Então, assim, tal coisa deu errado, tá, mas peraí, eu tive a chance em tal momento de perceber. Então, não é um ser infalível de não errar, Mas de perceber. mas de perceber e de escolher não ser enganado. Quer dizer, se isso aqui der errado, eu já estava vendo. Sim. Já tinha essa chance. Eu estava torcendo para dar certo. E a gente amplia o repertório sobre isso vivendo, né? Porque claro. muitas vezes a gente só vai perceber depois. Muitas vezes. Eu imagino que, fortemente, pela minha experiência, que quanto mais eu aprendo a, depois que eu vivi, voltar, mais fácil é eu prever antes de acontecer. Sim. É que o problema é que, como você mesma falou antes... Eu me dou conta depois, às vezes. Eu me dou conta depois e eu não quero perceber os momentos que eram já para não me chicotear. Sim. Então eu prefiro me vitimizar e acreditar, não, eu fui enganado, o outro foi filho da puta, eu não fui preparada para isso. Porque depois que passa a dor, você começa assim, mas em tal dia aconteceu tal coisa que, meu... Essas pistinhas que a gente não quer pegar, porque se eu pegar essas pistas, eu vou ter que bater no peito e dizer, eu escolhi. Tinha a ver comigo. Tinha a ver comigo. E a gente... tem que lidar muito bem com a culpa nesse caso, não é? O segredo aqui é lidar bem com a culpa, né? É aprender que a culpa pode ser um motor útil, né? Poderoso de transformação se ela é bem usada, não para se chicotear, mas ela é um professor às vezes cruel, mas poderoso. Ai, gente, maravilhoso! Por mim, passava a noite aqui. Pedir uma pizza, fazer... Bora! Né? Gente, eu quero agradecer demais vocês por essa conversa. Baita aquecimento, porque eu acho que vai ser muito útil cada coisa que a gente trouxe aqui para as pessoas que levarem isso. Foi um panorama, né? A gente só abriu caixinhas. Várias. A minha sensação é que tem 512 mil caixinhas abertas. Você tem que fazer um podcast para ir arrumando essas caixas. Das 2 da manhã às 4 da manhã. Gente, a pessoa não precisa disso. Mas, de verdade, muito obrigada. Assim, acho que tudo que vocês foram trazendo para nós, e eu me incluo aqui na audiência, né? É um recurso real, muito prático, muito fácil de aplicar se a gente realmente quiser se expor
a esse processo de se desenvolver. Porque não tem como, né, ir para outro nível de realização, eu acho, se a gente não se der conta desses recursos. É Muito verdade. sim. E tô contigo, né? Para fechar Gestalt, limites é a chave. Limites é uma grande chave. É uma grande chave. Do momento atual, assim, Para a vida, aprender a lidar bem com limites. Até rapidinho, meu marido tinha alguns desafios importantes com limites. Ele tinha limites um pouco frágeis. nunca E me esqueço quando o Luiz olhou na minha cara anos atrás e falou assim: seus limites são frágeis. Desgraçado. não, é que você não sabe pelo que ele passou. Hoje eu Isso na brigo, meu relação. tema da vida, limites. Eu tô aqui expressando os limites. Boundaries. No início da relação, tinha momentos que nós entrávamos em atrito, e então ele dizia, eu vou dormir. Eu dizia, não, você não vai dormir, não, isso é fuga. Você não vai dormir. Ele dizia, eu tô com sono, é porque o sistema desligou, Colapsando. tá colapsando. Você vai acordar e vai brigar. Vem brigar comigo. Não, eu vou dormir. Deitava na cama, agarrava o travesseiro, eu ligava a luz, puxava o travesseiro, tirava a coberta e dizia, você vai brigar. Você vai, eu quero uma pessoa aqui. Eu quero uma pessoa Quero aqui nesse encarnado, corpo, eu quero um encarnado. É. Então, às vezes, o desafio você não vai ter alguém para te infernizar desse jeito, Ou pode ter. ou pode ter. Vai lá no grupo, achar um. Né? Mas o desafio para recuperar limite pode começar com você pegar a pequenas coisinhas, né? Às vezes você deixa alguém passar na frente na fila e não faz nada. É. Tá no supermercado, alguém corta a frente e você deixa. Ou alguém corta a frente no carro e você deixa. Ou alguém. Colocou a fala mala alguma no avião. coisa. Mala no avião. Esse é um Nossa, momento isso que é eu amo. Eu amo quando tem mochilas ali em cima. E aí eu pego a mochila, tiro e digo de quem é. Então a pessoa diz minha. E eu jogo no colo e coloco a minha mala. Porque tá muito clara a ordem. ordem, Mochilas é mochilas embaixo. embaixo. É. Então eu adoro quando tem mochilas em cima. Adoro. Exercita seu limite. Adoro. É uma delícia. Viajar é um bom momento para treinar limites. Né? É. Sempre tem alguém que vai botar a mochila no seu lugar. Não, gente, a vida, no trabalho, todo dia, alguém que te pede alguma coisa que não é do seu escopo. É o tempo inteiro. A gente tem a oportunidade o tempo Tá inteiro. sendo Não podia testado. deixar de ser bonzinho, né? Sim. Porque nós não somos bonzinhos com o outro quando somos maus conosco. Não tem como, né? Não dá. É A outro equação não tema. fecha. É mais uma live. E é isso, você estava encerrando e eu já abri o. Não, maravilhoso. Só estava agradecendo e convidando que as pessoas que estejam com a gente aqui todas as semanas façam seus pedidos do que vocês gostariam que a gente falasse, que profissões vocês têm curiosidade de saber o que está por trás. A gente falou muito aqui dos ajudantes hoje. E que pessoas, de repente, vocês gostariam de ver aqui? Tem alguém que você gostaria de que seria útil trazer aqui uma mensagem sobre emoções nas profissões, em alguma profissão? Um profissional que você conheça, que você fala assim: ah, meu, Essa essa rápida. pessoa. Pensei a Bela. A Bela. A Bela é terrível, né, A gente? Bela é terrível. Maravilhosa. Vai causar. E, a Vocês duas juntas. e alguém que tinha limites bem frágeis, não sei se você lembra. Lembro. É, Lembro que ela me irritava é, num grau, eu lembro nitidamente. Eu falava assim, eu nunca vou me esquecer de uma vez que ela reclamava da música. Eu falava, minha filha, mas tu vai ficar reclamando dessa música até quando que ela vai tocar? O fim teve um Esses momento dias agora. maravilhoso anteontem de Sem Limites, porque a gente está com uma pesquisa, grupo pesquisa, 350 pessoas no Zoom, então alguém diz assim, a música me atrapalha de me concentrar no que você está falando. Então eu respondo, a música fica porque eu gosto da música. E sigo a aula. E o pessoal assustado. As pessoas, Eu acho muito bacana o serviço que vocês prestam sobre esse aspecto, sendo, né? sendo É. a pessoa que expressa os Não tem outra limites sem- forma de ensinar limites, né? Como exercendo Sim, os limites. eu acho demais, de Tem verdade. muitos detalhezinhos, né? Por exemplo, a hora do café, eu digo, o café também é meu e não vou, Não vem me falar de trabalho. não me faz pergunta, Nem querer atendimento bater VIP. papo, E é isso, é uma forma de demonstrar limite na prática, na vida. Lindo. Que a gente consiga exercitar isso. Quem está aqui com a gente também comece a tocar nesse lugar A que é ferver. muito rico. E a música fica porque eu gosto da música. Vamos pôr até uma musiquinha para fechar agora a live. Gente, Beijo. Obrigado tchau, pelo convite. até o Alex. próximo. Beijo.